Olá, queridos pacientes, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, sou médico e hoje a gente vai falar sobre o cansaço, como reverter de forma definitiva o cansaço. Então, todo mundo que está cansado, geralmente cria uma historinha para justificar esse cansaço. Então eu vou lá e falo assim, eu estou cansado porque eu estou trabalhando demais, eu estou cansado porque eu estou passando por um problema. Então a primeira coisa é justificar o cansaço. E a segunda coisa é negligenciar o cansaço. O cansaço é um sintoma muito importante de que a minha saúde não está bem e eu preciso equilibrar alguma coisa. Então se eu desvalorizo o cansaço, lá na frente eu posso ter uma doença, eu posso ter um esgotamento, que a gente chama de burnout, que é terrível, principalmente para a vida profissional da pessoa. Então, precisamos valorizar o cansaço. Por exemplo, na medicina chinesa, que é uma medicina fantástica, extremamente inteligente. Para mim, as medicinas antigas, como a medicina chinesa, a medicina indiana, elas fazem todo o sentido, porque elas veem o ser humano como um todo, elas valorizam os sintomas antes do aparecimento da doença. Então o cansaço é isso. Então o cansaço, ele nunca vem sozinho, tá? Então a pessoa que está cansada, ela tem distúrbios do sono, ela tem uma sensação de menos-valia. O que dava prazer para ela passa a não dar mais. Eu já começo a não ter prazer com as coisas legais da vida. Eu começo a achar que aquilo ali não é mais importante, eu não dou valor para aquilo, eu tenho uma sensação de que algo está faltando dentro da minha vida, sabe? O que eu estou fazendo realmente tem importância para as pessoas. Começo a ficar extremamente irritado, e isso coloca em risco os meus relacionamentos familiares, meus relacionamentos com o trabalho. Então o cansaço realmente é um sintoma que atrapalha muito a vida produtiva, a vida amorosa e os relacionamentos. Então como que eu vou fazer para reverter o cansaço? Então a primeira coisa, eu tenho que saber o que está acontecendo comigo. E isso é relativamente fácil, tá? E o principal, a pessoa pode ter várias causas de cansaço. Então, eu vou separar aqui para fins didáticos, mas o tratamento ele é específico e a pessoa pode fazer o tratamento para as duas coisas. Inclusive, vou falar as doses dos suplementos, então fiquem até o final. Então, primeira coisa, que dá muito cansaço são os neurotransmissores, a falta dos neurotransmissores. Então, se eu durmo mal, eu tenho falta de melatonina, eu preciso dormir, preciso fazer higiene do sono. Então a nossa energia ela é limitada. Se eu não estou reparando o meu corpo no sono, simplesmente eu tenho que aprender a fazer higiene do sono, ok? Então o higiene do sono tem um vídeo de insônia, assistam e resolvam esse problema. Existe um neurotransmissor chamado dopamina. Esse neurotransmissor dá muito cansaço. E a característica da falta da dopamina é a procrastinação. Eu quero fazer exercício, mas eu estou sempre deixando para depois. Eu passo a não ter projetos, eu não quero me envolver mais com a vida. Literalmente eu deixo para lá. O tratamento da falta da dopamina é um aminoácido chamado tirosina. Tá? Eu uso doses altas de tirosina mesmo, eu uso 500 mg 2 vezes ao dia. Tá? É um aminoácido super seguro, tranquilo de usar. Então, a falta da dopamina. Eu posso ter falta de serotonina. O cansaço pela falta de serotonina traz uma tristeza muito grande e uma irritabilidade. Eu fico irritado. Qualquer coisinha que falam comigo eu já estouro. Então a falta de serotonina, a gente dá um aminoácido chamado triptofano. O L-triptofano, numa dose de 1 a 2 gramas por dia, ou um aminoácido que é mais específico e também mais caro, chamado 5-hidroxitriptofano,
que ele é mais fácil de ser absorvido e metabolizado e já é utilizado de uma forma mais rápida pelo corpo. Então eu posso usar o L-triptofano ou 5-hidroxitriptofano na dose de até 750 mg por dia. Então 300 a 750 mg por dia. Eu não gosto de fazer nem doses muito altas e nem doses muito baixas. Eu gosto muito do suficiente. Tem um cansaço que é pela resistência à insulina. Esse é comum, hein, pessoal? Então o que acontece? O meu corpo, se eu como muito açúcar e não consumo toda essa energia que eu como, isso é armazenado na forma de triglicerídeo dentro da minha célula. E chega um momento que a minha célula não quer mais receber esse açúcar. Então ela começa a ficar resistente ao hormônio insulina, que é o hormônio que vai jogar a glicose para dentro da célula, que pode ser utilizado para eu fazer as minhas tarefas do dia a dia, exercício, alimentação, trabalhar, namorar, ou se não vai ser armazenado na forma de triglicerídeo. Então a minha célula fala assim, não quero mais saber de açúcar aqui dentro. Então ela literalmente fecha a porta para a glicose. Só que o pâncreas e o nosso organismo sabem que pior do que dentro da célula é essa glicose no sangue. Então quando a glicose começa a subir é o iniciozinho do diabetes. Então o que acontece? O pâncreas secreta mais insulina. E aí o que acontece? Eu não emagreço, de jeito nenhum. Então o cansaço pela resistência à insulina, ele é assim, cansaço, vontade absurda de comer doce, incapacidade de perder peso, e quando eu como algo açucarado, 1 hora, 2 horas depois eu começo a ficar nervoso, irritado, me dá uma palpitação, dá um suorzinho na mão, chamado hipoglicemia reacional. E aí eu tenho que comer mais doce para reverter esse cansaço. Então está formado aí um ciclo vicioso. Olha o problema, né? Então resistência insulínica causa top 1 de cansaço. O tratamento é jejum de pelo menos 12 horas, exercício físico e uma alimentação low carb, com carboidratos de baixo índice glicêmico. Eu posso usar um suplemento chamado cromo, vanádio, uma planta maravilhosa chamada gimena silvestre, que é incrível para isso. Posso usar várias estratégias para diminuir a quantidade de carboidratos simples que eu vou comer. A gimena tira a vontade de comer doce com a mão. Gimena silvestre 400 mg 2 vezes ao dia. Esse é top. Junto com cromo, 250 a 500 microgramas, cromo é microgramas por dia. Então, resistência à insulina, exercício físico, melhorar a captação de glicose pelo músculo. Exercício de força é muito bom. Ganhar músculo é muito bom para resistência insulínica. Outra causa de cansaço muito comum, problemas nas mitocôndrias. Então, quem assiste o canal, e se você não é inscrito, se inscreva. A gente fala muito de mitocôndria aqui, né? Então, cansaço pela falta de mitocôndria. Eu fico com a sensação que a perna está fraca. Isso é típico. As pálpebras ficam pesadas. Então, eu tenho fraqueza muscular, perda de força. Tratamento para deficiência mitocondrial, diminuir a quantidade de produtos químicos que eu vou ingerir na forma de alimento industrializado, na forma de panela de alumínio, repelente de inseto, todos esses troços químicos que a gente coloca no alimento, glifosato que vem das plantações. Então, preciso reduzir a quantidade de substâncias químicas. Tem muita substância química nas farinhas, hein, pessoal? Farinha, eu falo aqui mal a beça de farinha, né? Mas eu gosto de trabalhar com a realidade do jeito que ela é. Farinha não é bom. Farinha o homem mexe, utiliza um monte de máquinas quentes e essas farinhas estão contaminadas com um monte de coisas que não eram para estar ali. Sinto muito se tem gente que ama farinha, tá? Eu respeito vocês, mas eu trabalho com a realidade. Não é toda farinha que é ruim, tem farinha que é boa, mas a maioria das farinhas não está saudável, principalmente pela manipulação que o homem faz e porque as farinhas foram transformadas em farinha,
Então não é um alimento íntegro e está ali perdendo nutrientes de forma acelerada e sofrendo estresse oxidativo de forma acelerada também. A farinha está enferrujando, literalmente, e as vitaminas que tinham naquele alimento já morreram há muito tempo. O que você está comendo é só fibra e carboidrato que sobrou, porque os micronutrientes foram todos embora. Isso eu posso garantir para vocês. Então, mitocôndria, né? É L-carnitina. Tem uma que é muito melhor, chamada L-acetilcarnitina. Essa tem atividade anti-inflamatória. Vale muito a pena. Então, L-acetilcarnitina é o melhor. L-carnitina pode resolver, mas se puder, L-acetilcarnitina. Essa daí, 500 mg 2 vezes ao dia. Magnésio. Qual o magnésio? O melhor é o magnésio para mitocôndria, magnésio aspartato. Para performance cerebral, magnésio treonato, mas são os mais caros. Então, qualquer magnésio, de preferência para mitocôndria, magnésio aspartato. 200 mg 2 vezes ao dia. E a nossa top 10 de suplementos coenzima Q10. Então, mitocôndria precisa de coenzima Q10. Precisa de exercício, precisa de jejum. Quanto de jejum? 12 horas. Lembrando que o melhor jejum é tomar café da manhã e encerrar à noite. Se eu não como muito à noite, eu vou secretar mais hormônio do crescimento. Isso também melhora muito o cansaço. Causas hormonais para falta de cansaço. Aí a falta da testosterona, a falta do hormônio feminino estradiol, a falta do cortisol. Então, os distúrbios hormonais são muito frequentes no dia a dia, principalmente o estresse crônico prejudicando a suprarrenal. E como é que é o cansaço da falta da suprarrenal? Eu acordo cansado, tenho tontura, tem de vez em quando me dá uma tosse crônica que dura algumas semanas ou meses. Eu tenho uma vontade muito grande de comer sal. Eu preciso tomar café, cafeína ou fumar. E tem gente que quer os dois, fuma e toma café. Então, quem melhora o cansaço? Precisa de café o dia inteiro, precisa de fumar o dia inteiro e tem uma tonturinha de vez em quando, pode ter certeza que esse cansaço vem da falta da produção do cortisol. É a famosa fadiga adrenal, o nome correto, disfunção do eixo HPA, do eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal. Então, eu dei as principais dicas, os principais sintomas para você descobrir qual é a causa do seu cansaço. Conselho: não aceitem o cansaço, resolvam o cansaço antes que ele se torne um esgotamento ou que apareça uma doença. Então, o cansaço também é uma mensagem de algo que precisa ser equilibrado. Quem assiste o canal e sabe, eu falo isso toda hora, né? Então, o cansaço não é ruim, ele traz para você uma mensagem. Se você equilibrar, você se torna uma pessoa mais forte, melhor, com melhores relacionamentos e produtiva. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.